Porque sonhar não tem limites. 12h38, lá vem ela. Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Bota pra curtir, bota pra render. Baixe o app da Warren e invista. Economia com Juliana Rosa. Juliana, hoje eu tô sem imagem, tô com problema na minha internet, então eu só imagino você. Eu também tô sem imagem. Mas vou imaginar você também tá sem imagem. Paciente não Então falar, imaginemos. gente rica. Imaginemos então como é que vai ficar o Brasil com os últimos números. Imaginemos agora com os dados que você tem em mãos, para onde a gente está caminhando. Então desenhe isso para nós, para que a gente não fique só na imaginação, Juliana, por favor. Tudo bem, Meg? Boa tarde para você, para a Débora, para o ouvinte também. Olha, a gente recebeu hoje uma informação que é boa, que é o dado do setor de serviços crescendo no mês de dezembro. Foi um crescimento até melhor do que se esperava e a gente tem com isso o balanço do ano de 2021 já, né, com esse dado de dezembro, mostrando um crescimento de quase 11% do setor de serviços, que é o setor que mais pesa no nosso PIB e o setor que gera emprego. Claro que quando a gente fala quase 11% de crescimento, parece que o setor está bombando, né? Longe disso. É o setor que mais sofreu com a pandemia. Então, é tudo que depende muito de presença física, né? De contato. Então, viagem, salão de beleza, bares e restaurantes, setor de lazer, né? Cinema, teatro, cultura, né? Show. Então, toda essa parte que ainda não recuperou as perdas, quando a gente compara com fevereiro de 2020, né, alguns segmentos desse segmento de serviços, a gente vê que foi o segmento que mais sofreu com a pandemia e o último a se recuperar, né? Então, o lado bom é que a gente vê que a melhora sanitária tem permitido o funcionamento desse segmento. A gente está vendo aumento de emprego também nesse segmento de serviços, então os dados são bastante positivos. Olhando para frente, né, que é o que importa a partir de agora, as previsões ainda apontam um espaço para a recuperação desse segmento de serviço. É um monte de coisa quando a gente fala serviço, tá? Serviço de manutenção, serviços prestados às empresas. Tem alguns serviços que até estão muito bem, né? Foram muito bem na pandemia. Aqueles serviços de aplicativos, de entrega, serviços de informática, as empresas, né, tiveram que... Tem alguns serviços que até estão muito bem, né? Foram muito bem na pandemia. Aqueles serviços de aplicativos, de entrega, serviços de informática, as empresas, né, tiveram que se adaptar muito às vendas online, serviços de transporte, armazenagem. Mas quando você vai olhar os serviços que as famílias consomem, para comer fora, viajar e tal, isso recuperou ali no final do ano, mas a gente, quando compara com o período pré-pandemia, ainda tem uma perda, né? Não recuperou tudo. E olhando para frente, o que eu pego aqui das previsões mostram o seguinte, que a gente ainda tem espaço para crescer, mas a gente tem um efeito muito limitado para um crescimento mais vigoroso, porque a gente está com uma inflação muito alta. Então, segmento de serviço, normalmente a primeira coisa que a gente corta, né? Se a gente está apertado, a gente vai comer menos fora, né? Vai deixar de ir ao cinema, por exemplo, coisas que não são essenciais. E justamente porque os brasileiros estão gastando mais, principalmente com coisas essenciais, né? O destaque da inflação do número de ontem foi alimento. Então, você gasta cada vez mais para comprar alimento, você tem menos dinheiro disponível para gastar com coisas que não são essenciais. Enfim, cada um, claro, tem sua cesta do que é essencial ali ou não, mas normalmente o serviço está mais ligado a pessoas que têm mais renda disponível para consumir. Então, o resumo da ópera o setor de serviços deve continuar crescendo, deve continuar tendo oportunidades de emprego, o setor de turismo deve ainda crescer esse ano e tal, mas a gente tem essa limitação da inflação e juros altos, né, que vem acontecendo para poder reduzir a inflação, que também encarece financiamentos, crédito, investimentos, né, de empresas para poder expandir já e tudo mais. Então, é uma perspectiva de
ainda melhora, mas uma melhora tímida diante dessas dificuldades aí no nosso bolso, né? Setores da economia que respondem muito rápido. Construção civil, por exemplo. Ele responde rápido. Tem certos setores que demoram muito para responder. E você faz o investimento, você tem que ter a disposição de fazer o investimento, mas ele só vai dar frutos lá na frente. Então, no setor de serviço, é um setor que responde rápido. Então, se você quiser colocar claro, se você estiver parado, né? Não, se você quiser fazer um investimento novo, você está trabalhando no topo, e aí você precisa fazer um novo investimento, quer comprar um novo avião para poder colocar na sua companhia aérea, você quer montar um novo hotel, mas se você está trabalhando com a capacidade instalada pela metade, um terço e tal, basta você botar para rodar. Dentro desse setor de serviços, a expectativa para frente é que as pessoas consigam organizar um pouco suas rendas e deixem de ter essa limitação num prazo curto, médio, ou a gente só vai ver uma retomada maior um pouco mais para frente do que a gente imagina? A melhora que a gente vê de inflação realmente é da segunda metade do ano para o final. A gente ainda deve ter o primeiro semestre de preços altos. Então, quando a gente vê inflação alta, você já tem um poder limitado de consumo. Então, a gente pode ter, a segunda metade do ano, um pouco melhor. Agora, Neg, você que acompanha muito de perto a questão eleitoral também, a gente sabe que ano eleitoral o negócio começa a pegar mesmo na segunda metade do ano, né? Então, tem uma preocupação grande de como é que vão ser aí os debates, para onde que vai caminhar a sinalização de projetos econômicos e tal, e isso pode mexer muito com o dólar. Então, tem ainda muita preocupação de inflação para o segundo semestre, ou seja, tem uma perspectiva que ela vá diminuindo aos poucos, tanto por melhoras climáticas esperadas, e com essa questão de juro, né, que deve puxar a inflação para baixo, mas essa disputa eleitoral ainda pode causar muita turbulência no dólar, e isso pode acabar levando a inflação para um patamar mais alto do que está se prevendo nos dias de hoje. Então, está tudo muito em aberto, né, Neg? Essa questão eleitoral ainda não esquentou, né? A gente sabe que depois ali do meio do ano é que o negócio começa a esquentar e acaba mexendo muito com a economia, né? Porque a economia também é muito expectativa. Quando você tem muita incerteza, como é que vai ser, né? O que vai valer? O empresário, né, fica pensando, será que vai mudar, né? Algum tipo de regra, enfim. Você acaba segurando muito decisões quando você não tem certeza, você não tem uma segurança do que vai acontecer, isso acaba limitando também inflação, né, queda de inflação e potencial de crescimento, de geração de emprego e tudo mais. Então, ano de eleição é sempre um ano atípico, esse principalmente depois de todos os temas aí com a pandemia, certamente não vai ser um ano fácil, né? Eu queria registrar aqui que a Juliana tomou uma iniciativa de entrevistar os assessores econômicos dos candidatos para fazer uma pergunta, que é como, né? Ou seja, o festival de promessas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e ela chata, como vai fazer. E eu queria saber, depois de registrar isso, fazer esse elogio pela iniciativa de encher a paciência desses caras perguntando como, porque senão vira um megafone para eles fazerem discurso. Você ouviu, de uma forma geral, não uma avaliação específica desse ou daquele candidato, você está satisfeita com as respostas que você escuta? Existe em 2022 uma preocupação, ainda que o debate eleitoral esteja muito ainda mal elaborado, né? Vai avançar, vai ficar um pouco mais complexo, mas você está satisfeita com o que está ouvindo? Você sente que os candidatos ou os partidos estão mais preocupados em responder essa pergunta chata de jornalista, que é como? Ou você ainda acha que eles sapatinhos, só na enganação, sabe? Vamos fazer uma reforma tributária. Também a gente quer, né? Vamos fazer a reforma administrativa para gastar mais onde é preciso e para dar mais dinheiro para quem precisa e tributar de forma mais justa esse país. Ou você está sentindo que o seu como vem com uma resposta um pouco mais profissional?
Eu acho que está tudo muito ainda incipiente, né? E todas as perguntas que eu fiz mais específicas, está tudo ainda muito, eu acho que esse seria um bom caminho. Mas o que eu sinto é que dentro dos próprios partidos ainda a gente não tem ainda um programa sólido, né, de economia. Tem discussões, né? Você tem ideias sendo debatidas dentro dos núcleos econômicos, tem muita gente sendo ouvida ainda dentro dos partidos, pessoas convidadas. Enfim, o que me preocupa muito é que eu acho que não está muito claro esse debate que a gente está vivendo hoje de gasto público, né? Eu acho que isso tinha que estar mais consolidado, porque a política fiscal, o gasto público, ele tem que estar sempre focado em proteger os mais vulneráveis, né? Então, esse debate de combustíveis, por exemplo, o combustível está caríssimo, é óbvio que você tem que fazer, é meritório, né, que se use o dinheiro público para proteger os mais vulneráveis, por exemplo, com distribuição de renda mesmo direta, né? Aumentando o Vale Gás, por exemplo, enfim, fazendo os vulneráveis. O que a gente vê no discurso é um desejo muito mais eleitoreiro, né, de acabar dando benefícios para um monte de gente que tem dinheiro, né, que você vai baixar combustível para quem tem jatinho, para quem tem lancha, né? Não tem um uso responsável do dinheiro público. Então, eu não vejo esse debate de responsabilidade do uso das contas públicas de modo enfático nas conversas ainda com os assessores econômicos. Eu sinto muita falta disso, porque isso é fundamental para que a gente possa ter um país com confiança, onde a gente possa realmente ter investimentos massivos, uma valorização da nossa moeda de forma sustentável, para que a gente tenha realmente em 2023, aí sim, muito espaço para poder ter um crescimento vigoroso, né? A economia é aquela coisa, a gente fala tanto do Brasil isso, né, Eneg, a gente tem um país tão rico no sentido de oportunidades, né? E a gente tem chance, os economistas dizem, de realmente ter um crescimento mais rigoroso já em 2023, mas depende desse compromisso. Parece tão básico, né? Mas não vejo uma defesa enfática disso que é tão básico, né? De como é que